noite, boa noite. Da onde falamos? Salvador, BH, Rio, Porto Alegre, Feira de Santana, Paris. O daqui é ótimo, Dr. Will. BH, Contagem, Triplex 165A, alguém? Papuda, Teresina, Cuiabá, Tocantins, Guaporé, São Luís, Espírito Santo. Esse triplex tá abarrotado, né? Pelo jeito. Brasília, Diretório do PT, Jaraguá do Sul, do Jundiaí, fala meu nome, Thierry Rodrigues, ok. Thierry, tá falado. Goiânia. Tem algum beliche da PF aí? Pará, Triple X, Curitiba. Vamos lá? Ou tem mais gente? Bagulândia. Tia do Lula. Ai, gente, como às vezes aparecem uns malinhas aqui, né? O Diga que é um pôster do Japonês da Federal. Eu vou mandar um pôster pro Diga, tá, doutor? Do japonês. Ele botar no quarto dele. Ficar sonhando com o japonês da Federal. Vocês viram falar no japonês da Federal que hoje a gente deu uma nota na Expresso falando que o japonês, devido à notoriedade incandescente, foi desviado das funções de escoltar os larápios da Lava Jato para outras funções, né? Porque ele realmente, o assédio está tão grande que ele não consegue andar na rua. Então eu acho que agora o Newton, que é o agente, vai ter que... Isso vai ser reservado para operações muito especiais. E causou tristeza em muitos de vocês, eu tenho certeza. Não ver mais as fotos da Lava Jato com o japonês do lado, né? E... Bom, dia de Lava Jato, né? Triple X, evidentemente, não é nenhuma menção indireta ao ex-presidente Lula, né? Isso é só coincidência, tá? Desculpa aí. Bom, vou tentar resumir para quem não leu bastante ou não se informou. O essencial da operação é o seguinte: em termos estratégicos, ela é uma etapa necessária no caminho para desmistificar alguns personagens que estão no topo da cadeia alimentar do esquema do Petrolão. Com isso eu acho que vocês entendem muito já, né? Ou seja, é pelas beiradas. Tem que se ir aos poucos e preparando a opinião pública e também reunindo elementos e evidências sólidas, muito bem fundamentadas, incontornáveis e retorquíveis, de como, de que maneira, em quais valores, a mando de quem, com qual dinheiro, o topo da quadrilha do Petrolão se beneficiou do esquema, né?
Então, não pensem por nenhum momento que não há estratégia, seja ela correta ou não, nos passos da Lava Jato. Então pode parecer uma operação menor, né? Se você olhar, mas só prenderam uma publicitária, laranjas, busca e apreensão em endereços que não são muito conhecidos. À primeira vista, sim, mas não é isso. É uma etapa necessária para se avançar em termos políticos na desconstrução lenta, gradual, inexorável de alguns personagens capitais e essenciais para a manutenção do esquema criminoso, e por outro lado, no lado criminal, para a obtenção de provas sobre esses mesmos personagens e esquemas. Então, a Lava Jato mirou operações de blindagem de patrimônio, sobretudo no edifício Solaris. E a gente já vai dar os detalhes da parte ligada ao ex-presidente Lula. Mas do edifício Solaris, finalizado pela OAS, uma das principais empreiteiras do clube VIP do cartel do Petrolão, uma empreiteira muito ligada ao PT, não só ao PT, mas especialmente ao PT e ao ex-presidente Lula durante o mandato petista, e a blindagem patrimonial que se fez, com indícios fortes de lavagem de dinheiro, ao esconder esse patrimônio com o uso de um escritório muito conhecido no mundo do crime internacional, que é o Mossack Fonseca. O escritório Fonseca tem uma sede no Panamá, entre muitas outras, mas é basicamente uma estrutura de fachada, vamos dizer assim, fornece serviços para esconder patrimônio e dinheiro de muitos dos principais ditadores do mundo, e de grandes empresas também. Então tem um lado lateral dessa história que é muito interessante, que pode acabar trazendo clientes brasileiros desse esquema. Vários já estão na documentação, nós sabemos quais são vários desses clientes, não publicamos porque é preciso ter uma apuração maior, né? Mas percebam que essa estrutura criminosa de lavagem de dinheiro, de blindagem de patrimônio, e que permite qualquer tipo de dinheiro sujo que seja administrado e escondido das autoridades brasileiras e de outros países, também foi utilizado pelo Gaddafi na Líbia, por um primo do Bashar al-Assad, também pelo Ben Steinmetz, ligado ao Obiang, aquele ditador da Guiné que pagou o carnaval no Rio, pagou, aliás, com suspeita de ter intermediado dinheiro via Odebrecht, né? É bom lembrar. Também tem dinheiro do Mugabe por meio de uma ilustração. Também tem do Lázaro Baez, que é um grande operador kirchnerista. Tem da Yulia Tymoshenko, da Ucrânia. Deixa eu ver qual ditador não está lá. São vários ditadores. Tem também do Robson Marinho, aquele conselheiro do Tribunal de Contas que participou do esquema da Alstom no governo tucano. Tem alguns investigados brasileiros em outras operações, gente menor, mas enfim, é um esquema muito grande e profissional, não é um esquema tosco não. Então quem se utilizou dessa estrutura, tudo indica que foi a OAS que recorreu a essa estrutura criminosa aqui no Brasil para esconder o patrimônio, fez contratando um serviço profissional. Não é serviço vagabundo, não. É serviço de quem é gente grande. Só que, claro, é Brasil, né? Então, como vocês viram, entra a parte da revista Época, a gente publicou no site. A operação ela foi precipitada, a operação da PF, porque o repórter Daniel Aidar, aqui da revista, estava investigando a fundo esse edifício da Companheirada e chegou a ter nome de uma offshore ligada a esse grupo Mossack. E ao ligar para buscar informações, ligar para um dos laranjas,
A laranja liga para o outro, e aí aquele diálogo que vocês viram maravilhoso, deles dizendo que estão triturando os papéis e também pedindo para reservar 2 vinhos, aquele diálogo bem brasileiro, né? Bem tosco. E aí com isso eles começaram a destruir provas e decretaram, sem saber, a própria prisão, né? E busca e apreensão, etc. Então, assim, o essencial, vocês não precisam guardar, acho que, nomes, além do nome Mossack, que é dessa grande Shell Corporation. Os outros nomes tem muitos laranjas, tem boys, enfim, uma série de personagens que não são relevantes, a não ser como instrumentos para obtenção de evidências. É um grande laranjal. Agora, é um laranjal plotado no edifício Solaris, né, em grande parte. O edifício em que há o triplex associado ao ex-presidente Lula. E aí eu botei para vocês uma reportagem muito consistente, muito didática do JN, que foi agora há pouco. 6 minutos e 16 segundos de reportagem. E essa reportagem eu acho que eu não tenho nenhum problema em dar crédito a quem de direito. Esse é um caso em que a revista Veja foi muito bem e deu várias informações. O JN consolida muito bem as informações conhecidas aqui do Ministério Público de São Paulo, com operação no Paraná, porque um ponto importante, apesar da investigação do Ministério Público Estadual acerca desse prédio e também do ex-presidente Lula, a operação no Paraná da Lava Jato não tem nada a ver com esta de São Paulo. São 2 operações distintas, mas que acabam se comunicando de forma não intencional, né? A Operação Lava Jato já vinha investigando, avançando na investigação da OAS por um lado e do Blue Eye por outro, e esses 2 caminhos acabam desembocando no edifício Solaris, porque por um lado, como diz o próprio Ministério Público, há evidências consistentes de que o serviço, entre aspas, da OAS no edifício Solaris, que não é explicado de forma econômica, ou seja, de forma em termos de negócios, só é explicado de forma política, como favor ou outra coisa, acontece de modo concomitante à prosperidade criminosa da OAS junto à Petrobras em contratos fraudados ou superfaturados. Então, há um problema sério nesse sentido, porque uma das principais empresas do esquema criminoso, da organização criminosa, o Léo Pinheiro como executivo e timoneiro da OAS em todo esse esquema, embora a OAS seja do César Mata Pires, o Léo Pinheiro já condenado, a OAS já completamente destruída na Lava Jato, no sentido criminal, ao mesmo tempo em que recebe benefícios criminosos, e a palavra tem que ser repetida, na Lava Jato, na Petrobras, termina de construir esse prédio no Guarujá, ligado à Bancop, que é uma longa história, mas que basicamente houve um desfalque de sindicalistas petistas na Bancop. Muita gente ficou sem apartamento, mas milagrosamente aqueles escolhidos divinamente receberam seus apartamentos, entre eles triplex. Quando você observa a estrutura, a propriedade dos apartamentos no edifício, fica muito claro que há algo de muito suspeito, há algo de, como o Ministério Público Estadual de São Paulo e a Força Tarefa em Curitiba indicaram, de criminoso mesmo. Entre os proprietários de apartamentos há o Freud Godoy, ligado ao Lula, há uma operação de lavagem de dinheiro muito tosca envolvendo a família do Vacari, há apartamentos em nome de offshores, há apartamentos em nome da própria OAS, e há, no caso específico, por isso o dever de casa da matéria JN, para quem não acompanha o noticiário,
o caso específico do triplex 164A, ligado ao Lula, e que é uma história escandalosamente mal contada, né? Assistam a matéria, leiam o que vocês tiverem lido, mas o Lula tinha uma cota na Bancop, no plano da Bancop. Esse prédio não seria construído, de repente foi construído, foi escolhido para ser construído, e há uma série de depoimentos que indicam de forma muito consistente que basicamente a OAS bancou uma reforma de no mínimo R$700 mil neste apartamento, que a dona Marisa e seu filho Fábio visitaram o apartamento acompanhados do Léo Pinheiro, este mesmo que foi preso com prisão domiciliar e é condenado no Petrolão, que o próprio ex-presidente Lula esteve lá e que uma vez que estourou o escândalo, sumiram do apartamento. E criou-se uma narrativa, pelo que se sabe, fantasiosa, de que o ex-presidente Lula não tinha nada a ver, nem a família dele, nada a ver com o triplex, que só tinha uma cota em determinado momento. Isso é manifestamente derrubado pela soma dos depoimentos, pelos documentos cartoriais, pelos documentos fiscais também desenvolvidos, e a explicação dada pelo advogado da família do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional é absolutamente frágil, muito frágil. Não se apontam ali respostas aos fatos apontados pelos testemunhas que eu citei agora. Disse apenas, limita-se a dizer que o ex-presidente, quer dizer, na verdade, Dona Marisa tinha apenas cotas desse empreendimento, quando é evidente que, na verdade, era um triplex destinado à família do ex-presidente Lula, bancado com dinheiro do OAS, mesmo o OAS que recebia de forma criminosa dinheiro da Petrobras e pagava propina por isso. Então, sem contar o sítio em Atibaia, que é o que tudo indica, também foi parcialmente financiado pelo OAS e viabilizado pelo Bonlai, amigo do ex-presidente Lula. Ou seja, pessoal, o cerco está se fechando. Essa é a verdade. Esses são os fatos. Não é invenção, não é conspiração, não é exagero, não é nada a não ser os fatos relacionados à relação muito suspeita entre um presidente da República, hoje ex-presidente da República, e a sua família, com um dos principais executivos do Petrolão. Vamos ver os próximos passos. Mas a operação de hoje serve, portanto, para começar a tratorar o caminho político para uma investigação mais completa sobre altos personagens suspeitos de integrar o Petrolão e o esquema criminoso e de sustentar esse esquema criminoso, e por outro lado para reunir provas com essas buscas e apreensões e depoimentos dos envolvidos da verdadeira identidade dos apartamentos desse famoso edifício Solaris. Não tenho dúvidas de que a Lava Jato, não sei o Ministério Público de São Paulo, vai conseguir descobrir, afinal de contas, como esses apartamentos foram construídos, financiados e reformados e com qual propósito. E não tenho dúvidas de que isso terá consequências judiciais severas. Portanto, foi um bom dia para a República, né? Se todos são de fato iguais perante a lei, isso tem que valer para qualquer um, porque os grandes empreiteiros estão presos, né? E os políticos. Perguntas? Tem umas perguntas em forma de piada que eu não posso comentar.
repetindo um pouco, repetindo a parte importante. O alvo aberto, explícito da Lava Jato, nessa fase, não é o ex-presidente Lula. O alvo declarado são os apartamentos, é a estrutura de blindagem patrimonial com suspeita de lavagem de dinheiro da OAS. O alvo estratégico é um grande personagem da República. Questions? Vamos ver aqui no Twitter. Follow the money. Como sempre, o grande caminho para você desvendar, desmontar, né, e punir organizações criminosas é seguir o dinheiro. Quem paga, quem intermedia, quem recebe. É assim que você descobre o fluxo de poder também numa república. Quando você tem uma organização criminosa da dimensão da descoberta pela Lava Jato, em que há uma sustentação política no topo do executivo para cometer crimes na ordem de bilhões de reais junto aos maiores empresários do país, é evidente que para obter provas da cadeia de comando é necessário se perguntar sobre os motivos do crime, e o motivo da existência desses crimes é, por um lado, a manutenção do poder político nas mãos da parte partidária, né, dos partidos políticos e dos donos desses partidos políticos, e na parte dos empresários a obtenção de dinheiro do lucro criminoso. É lógico que esses interesses se coincidem. Acaba sendo de interesse dos empreiteiros e dos empresários envolvidos que o mesmo grupo político permaneça no poder, por isso financiamento ilegal das eleições dessas pessoas, e também pagamento de propina, e as coisas se misturam, assim como fica sendo de interesse dos agentes políticos, não só a manutenção deles mesmos no poder, como também a obtenção de lucro e a manutenção dos mesmos dirigentes empresariais junto à Petrobras e outras estatais. Ou seja, os interesses coincidem e são mutuamente alimentados. É uma simbiose muito fina, né, muito perfeita entre os políticos e os empresários, com muitos intermediários que vocês conhecem e nem precisam também conhecer porque não está no cerne do caso. Então, como eu falei para vocês no final do ano e no começo de 2016, 2016 é um ano em que a Lava Jato avança rumo ao topo da cadeia de comando. E vai ser, como eu falei, um grande teste de estresse para as nossas instituições. Porque a gente vai assistir realmente o limite do que é a isonomia no país, né? E serão tempos interessantes, traumáticos para alguns, vitoriosos para outros. Cunha vai ser afastado ou não? Um parêntese, informação que eu tenho aqui não, por enquanto não. Eu fiz uma crítica à peça do PGR em dezembro contra o Cunha. Não vou repetir aqui, mas achei essencialmente retórica e pouco factual. E acho que alguns ministros do Supremo, alguns ministros importantes, compartilham dessa visão. Não que o Cunha não tenha cometido crimes, os indícios são veementes de que cometeu crimes, mas não crimes de obstrução de justiça que justifiquem o afastamento dele, são coisas diferentes. A lei essa tem que ser seguida.
mas podemos falar de Cunha em outro momento. Hoje eu acho que não é o dia, né? Ainda sobre a operação de hoje e esses caminhos da Lava Jato, vocês têm perguntas? Para a gente não sair muito do tópico. É um tópico muito rico. Léo Pinheiro... Olha, a operação de hoje e o que estava se apontando antes dela e após, também para o futuro próximo, é uma complicação tremenda para a OAS, para o Léo Pinheiro também. E a OAS tem uma característica fundamental nesse caso, que os executivos presos, sobretudo o Léo Pinheiro, que era o CEO, né, não é dono da OAS. Então houve uma certa possibilidade de circunscrever a propriedade, os donos da OAS à própria empresa, né, e aos executivos. Fica claro que a OAS preferiu não colaborar. César Mata Pires é o dono da OAS. E que isso pode ter um preço muito alto. E pode ser que isso seja revisto, porque a OAS está passando por um processo intenso de compliance, tem muitas dívidas, a reestruturação da OAS é dramática, e eu tenho convicção de que a força-tarefa da Lava Jato vai tornar ainda muito mais dramática essa reconstrução da OAS, porque até o momento a empreiteira não ajudou, não reconheceu os seus crimes como deveria, né? E as mensagens do Léo Pinheiro, embora sejam apenas indícios, na maioria dos casos, dão uma amostra do tamanho da influência dessa empreiteira junto aos agentes políticos. Isso não foi corretamente desvendado, isso não foi muito menos devidamente colaborado, oferecido pela empreiteira para os seus executivos. Então, tenho convicção e informações de que a OAS vai ter que repensar muito da estratégia jurídica e política a partir de agora. Isso fica muito claro. E essa reflexão obrigatória, forçada, tem chances, pode muito bem levar a novas fronteiras na Lava Jato e na corrupção brasileira. Então o dia de hoje tem uma importância que vai além da estratégica política e da colheita de evidências, mas também em relação à própria colaboração da OAS no contexto da Lava Jato. Não é a primeira bomba não, das 4. Falei demais, né? Porque esse assunto é muito interessante. Muito interessante. Léo Pinheiro pode ser que mude de regime, sim. Mais spoilers? Eu não. Vocês não voltam mais? Vou deixar vocês na seca. E também eu sei de pouca coisa, né? Compartilho pouco que eu sei. O Duque, por sinal, também se serviu dos préstimos da Mossack. Das contas dele em Luxemburgo, salvo engano, não, em Mônaco, perdão, tinha como offshore, como empresa titular, uma empresa, uma offshore, não sei se é a fundação ou qual figura jurídica, um trust, que era organizado pela Mossack, né?
Então, a partir do momento também que o Panamá colabore mais com as investigações, a gente vai descobrir outros nomes interessantes. A própria Mossack no Brasil indicava o BSI, aquele banco comprado pelo BTG na Suíça, como um dos bancos a ser utilizados pelos seus clientes, né? Entre outros bancos menores. Novamente, há também a possibilidade muito feliz de se encontrar empresários, advogados, aliás, há muitos advogados nessas listas, e políticos que se serviram desses esquemas de lavagem de dinheiro e de ocultação de patrimônio que não tem nada a ver com a Lava Jato, mas que também jogam luz em como funciona o comércio de offshores no Brasil, né? Ou seja, a prática de quem tem dinheiro nesse país, uma parte das vezes dinheiro sujo, aliás, de não pagar seus impostos e mandar o dinheiro para fora, deixar o dinheiro escondido lá fora. Por isso, aliás, faço parêntese, que considero perniciosa a medida de repatriar dinheiro escondido lá fora, para fazer um pouquinho de superávit ou diminuir um pouco o rombo das contas públicas, né? É uma medida casuística, eticamente muito pouco defensável e que não ajuda nesse combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, né? Se vai repatriar dinheiro escondido dessa maneira tão criminosa, não acho que seja nem um pouco por aí, né? Nem um pouco por aí. Acho que é um serviço para o país, na verdade, para o combate à lavagem de dinheiro, para todos os esforços feitos nos últimos 14, 15 anos para que o Brasil entre num outro patamar no combate à lavagem de dinheiro, né? Perguntas, meu povo? Isso aí, tem que assinar a época. Depois de ganhar a milha da Azul. É isso mesmo. Esses endereços, tá? É tudo busca e apreensão, gente. De Oaçaba, tá? Tudo endereço de Barnabé, ou de OAS, ou desses laranjas. Não é nada importante. Não precisem se fixar nisso, não. Ainda sobre triplo X, triple X, anyone? Então, só para começar a finalizar, como diria o idiota, um certo personagem diz que gosta de ser provocado, né? Eu acho que ele deveria se preocupar mais em dar explicações convincentes às fundadas suspeitas de uma relação promíscua e desonesta com um dos maiores empreiteiros do petrolão. Os elementos estão se acumulando e a retórica não vai salvar aqueles que cometeram crimes. Essa é a minha modesta impressão diante dos fatos e do conhecimento dos personagens envolvidos na investigação. Certo? Se eu sofro perseguições, eu não. Tem processos, tem... A equipe também enfrenta processos, mas a mim não me preocupo com isso. Nosso jornalismo é feito com base em fatos, com equilíbrio, com contraditório. Não tem o menor problema. E eu repito isso sempre que vocês perguntam. Eu de fato acredito que há o pleno direito de se acionar judicialmente qualquer jornalista, qualquer cidadão,
esse é o caminho no Estado Democrático de Direito, né? Então, bring it on. Continuaremos fazendo bom jornalismo sem exagerar e sem passar a mão na cabeça. Beleza? Amanhã temos mais, senão vocês cansam. Hoje foi praticamente um monólogo. Espero que não tenha sido muito tedioso. É só um parênteses, né? Essa questão que o presidente disse no exterior sobre suspeita, uma suspeita sem provas e o histórico do direito penal que foi citado ali de um modo um pouco juvenil. Eu acho que cada um pode ter sua visão da evolução do direito penal, das garantias individuais, né? Só acho uma pena que talvez algumas das pessoas mais relevantes da nossa república não tenham um conhecimento minimamente adequado de como funciona um Estado democrático de direito, né? Às vezes basta ler a Constituição, não é demais não. Beleza, pessoal? Valeu, gente. Ficamos por aqui. Não deixem de ler o site da revista, que tá ainda mais quente. Temos novidades vindo por aí. E se preparem para a edição do fim de semana. Tá bom? Nos vemos amanhã, se tudo der certo. Um abraço grande.